Vamos lá, vamos estudar imperialismo. O último episódio de imperialismo, agora falando de imperialismo americano. Qual é o país da América que conquistou vários territórios ao longo do século XIX, teve uma guerra no meio, mas conseguiu superar essa guerra, está com o país todo alinhado, né, para um objetivo único, que é o crescimento, desenvolvimento industrial e econômico? Os Estados Unidos, é óbvio, né? Os Estados Unidos vai dominar vários povos, como por exemplo Panamá, Cuba, Porto Rico e, é claro, Filipinas, né? Por que não, né? Vamos para a Ásia também, falaram os americanos, né? Porque eles adoram se denominar americanos, sendo que americano é, cara, é do Canadá ao Chile, é a América, tá ligado? E os caras se dizem, não, somos americanos, né? Vocês são estadunidenses, calma lá. Mas beleza. O que que vai acontecer, né? A gente vai ter aí o desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo do século XIX, que vai propiciar para ele, né, um destaque, né, na América, tanto do norte quanto central quanto do sul, né? Ele é o país mais rico das Américas, ele é o país mais proeminente. Beleza? Eu trouxe aqui uma charge que eu acho fenomenal, uma das melhores charges desse conteúdo, tá? Que é um estadunidense e provavelmente um britânico carregando diversos povos, né? Ah, o fardo do homem branco carregando esses povos rumo à civilização lá no fundo. Mas olha só sobre o que eles estão pisando, né? Qual é o caminho rumo à civilização? O caminho da opressão, o caminho da ignorância, o caminho do vice, né? Que seria tipo vício, pecado, né? Então, só coisas ruins, brutalidade. Então, olha o caminho, né? O caminho à civilização são coisas ruins, né? Será que os fins justificam os meios? Pois agora, eu acho que depende, né? Geralmente, olha só, isso aqui é uma coisa interessante. Geralmente, os fins justificam os meios, quando é do teu interesse. Quando não é do teu interesse, aí não justifica, né? Então, para os estadunidenses, sim, os fins justificam os meios, né? Né, é claro, essa foi a maior jogada, né, do imperialismo, né? A gente vai, então, dominar porque é o nosso fardo, né? É a nossa missão civilizatória, a missão do homem branco. Beleza? Qual foi a primeira justificativa estadunidense para realizar o seu imperialismo na América? A América é dos americanos, né? Ou seja, a doutrina Monroe, o Monroe falava isso, né? Vocês europeus não vão meter o dedo na América, porque ela é dos americanos. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: vocês europeus não vão meter o dedo na América, porque eu vou fazer isso. Eu, Estados Unidos, vou fazer isso, né? E aí, os Estados Unidos vão enfrentar vários percalços, vão se desenvolver industrialmente, territorialmente também, né? Ao longo do século XIX, tem tudo lá no canal, procura aí. E aí, em 1898, eles vão começar a realmente, né, efetivar esse imperialismo na prática, digamos assim, indo até os territórios, fazendo a coisa acontecer, né? Mas é claro que eles já faziam um imperialismo econômico, né? Ou seja, eles colocavam, né, sobre os outros países regras, né, de comércio, tarifas, né? E eles eram então, né, predominantemente o país que comandava o comércio aqui nas Américas, tá? Agora o imperialismo militar, político, né, e cultural está, né, acontecendo a partir da segunda metade do século XIX. Qual vai ser o primeiro país, né? Vai ser aí Cuba e Porto Rico. Cuba e Porto Rico são os últimos territórios nas Américas sob o domínio espanhol. Esses dois países não conseguiram, naquela leva lá da década de 20, de 30, conquistar a independência. Eles só vão conquistar a independência na última década do século, né? Em 1898, os Estados Unidos vão financiar as independências de Cuba e do Porto Rico, com uma condição para cada um desses territórios, né? Porto Rico, a condição é a seguinte: você vai se livrar da Espanha, mas aí você vai ficar sob a minha tutela. Então Porto Rico virou, né, ficou anexado aí aos Estados Unidos como um protetorado, uma área de influência, enfim, uma região cuja há muita independência, né? Que tem muita independência dos Estados Unidos, beleza? Cuba, por sua vez, né, não vai virar uma área de influência, não vai ser anexada, mas, né, vai ser imposta aí a Cuba a emenda Platt. Né? A gente já falou da emenda Platt na aula de América no século XIX, né? Mas basicamente, né, a emenda Platt ela diz o seguinte: Estados Unidos, né, nós estadunidenses podemos interferir nos assuntos políticos e econômicos de Cuba a hora que a gente quiser. Se a gente achar que vocês estão indo por um caminho que não é do nosso gosto, a gente vai fazer uma intervenção militar e dane-se vocês.
tá? Então, basicamente, Cuba deixou que os Estados Unidos fizessem o que quisesse, né? Com a emenda Platt, beleza? E aí a gente vai ter a ascensão do presidente Theodore Roosevelt, tá? Que ele vai trazer aí a política do Big Stick. O que é o Big Stick? Big Stick, né, numa tradução livre aqui, é o grande porrete, né? O grande bastão que você usa para martelar os seus inimigos, para dar com tudo na cara dos queridos que estão aqui na América, né? Basicamente, o que queria dizer essa teoria do Big Stick, né? Essa prática política aí, né, de relações internacionais. De 1901 a 1909, os Estados Unidos conquistavam seus interesses à força, né? O Big Stick ele diz isso. Os Estados Unidos ele tem o direito de utilizar a sua força econômica e militar, principalmente, para conquistar o que ele quiser. Se ele quiser ir no Panamá, usar da força para conquistar lá politicamente a situação, ele vai fazer. Se ele quiser ir em Honduras, El Salvador, Belize, Nicarágua, enfim, qualquer país, se os Estados Unidos quiser ir e fazer o que ele quiser, ele vai fazer, né? Basicamente é isso que diz o Big Stick. E se precisar usar força, a gente vai usar, porque a gente é muito forte, né? É exatamente essa a situação. Né? E aí eu quero trazer para vocês o exemplo do Panamá. Olha só que interessante, né? O Panamá era da Colômbia, né? O Panamá era um território anexado à Colômbia. E aí, né, o Panamá ele tinha uma ala, né, meio dissidente que não queria ser mais anexado à Colômbia, queria conquistar sua independência. Os Estados Unidos vai, né, financiar essa independência e vai ajudar na construção de uma das maiores obras arquitetônicas da história humana, que é o Canal do Panamá. Gente, esse Canal do Panamá, ele foi primordial para a facilidade, para o corte de gastos, né, em relação à navegação. Porque imagina só ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico e não precisar fazer a volta na América. É exatamente isso que o Canal do Panamá proporciona, né? Os Estados Unidos eram um dos países mais interessados nessa questão e por isso vai financiar, vai ajudar, né, na construção do Canal do Panamá. Qual que vai ser a condição? Panamá você vai ter, né? Você vai virar tipo um Porto Rico da vida, só não oficialmente, né? Você vai ficar sob a minha tutela. Quando eu quiser, eu vou baixar taxas, eu vou obrigar vocês a comprar meus produtos, enfim, eu vou fazer o que eu quiser com vocês. Vocês são agora minha marionete, né? Basicamente foi essa a condição. Depois de 1909, a gente vai ter o fim do Big Stick, né? O Theodore Roosevelt ele cai, né? Não vai ser mais o presidente dos Estados Unidos e a gente vai ter agora a diplomacia do dólar. Os Estados Unidos conseguiu se tornar um país tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que nem precisa mais usar da força. A moeda dos Estados Unidos já faz o que precisa, né? Já dá conta do recado, né? Então agora a gente não tem mais uma política intervencionista, militarista forte, né? Que foi o Big Stick. Agora a gente tem uma diplomacia do dólar. A minha moeda faz o que eu preciso e eu nem preciso me preocupar, né? O dólar é tão forte que ele mesmo vai, né? Impor, né, sanções, impor, né, taxas, impor controle de comércio, enfim, o dólar vai fazer tudo o que eu preciso para dominar os países da América. Beleza, gente? Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês um assunto que é maravilhoso, né? Que é o imperialismo de guerra. Como assim, imperialismo de guerra? Então, se lembra que eu falei para vocês que imperialismo pode ser definido como disputas e dominações no contexto da Segunda Revolução Industrial? Então, né, essas disputas e dominações, né, dominações de países, elas vão acabar fazendo com que os países dominadores, né, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, eles comecem a disputar entre si os territórios, né? Então a gente vai ter uma sucessão de disputas, né, uma sucessão de rinhas, né, uma sucessão de batalhas, digamos assim, né, para ver quem queria conquistar os territórios, ver quem queria, né, conquistar a maior parte dos mercados consumidores do mundo. E a gente vai ter aí, né, principalmente Inglaterra, França e Alemanha disputando. São os três principais países, são os três países mais fortes. Lembra que eu falei que a Inglaterra está em primeiro lugar, a França está em segundo e a Alemanha está aqui em terceiro. A Alemanha, depois da unificação alemã, já é o país mais forte militarmente da Europa, vai humilhar a França, né, no que ficou conhecido como Guerra Franco-Prussiana, né, a Alemanha vai, então, subir ao posto de segundo colocado. A França ficou muito pé da vida, porque a França estava em segundo lugar, a França foi humilhada e agora está surgindo o revanchismo francês. A França não admite, né, essa balbúrdia aí da Alemanha. E aí a França está cada vez mais puta com a Alemanha. Tá? E a Alemanha está ameaçando a Inglaterra também, tá, gente? Então, olha só o que vai acontecer.
A Alemanha é espertinha, ela quer colocar a Inglaterra contra a França, né? Porque aí ela ia colocar o primeiro contra o terceiro lugar e a Alemanha iria subir para o primeiro, certo? Mas, né, a gente vai ter aí a Inglaterra abrindo o olho. Antes disso, a gente vai ter aí a questão do Suez, que vai colocar a Inglaterra contra a França, a gente já falou disso nas últimas aulas, e a questão de Fochoda também, que foi aquela questão dos trens, né? A gente já falou também numa última aula. Essas duas questões colocou a Inglaterra contra a França, né? E a gente vai ter aí um preâmbulo, né, de o caos, né, cara? Imagina a Inglaterra contra a França em uma guerra. A Alemanha ia sair faceira, né? E aí a França percebe isso e a França também tinha algumas outras disputas com a Alemanha, não só a questão do revanchismo, não só a questão da Guerra Franco-Prussiana, mas também a questão de Argélia e Marrocos, né? A França que controlava Argélia e Marrocos, esses territórios estão sendo invadidos pelos alemães que estão fazendo comércio às costas da França com os argelinos e os marrocanos. Não sei como é que fala marrocano, desculpa. A galera que mora no Marrocos, tá? E aí, essa galera aí, né? Eles vão fazer comércio com a Alemanha às costas da França. A França está muito bolada e a França então recorre à Inglaterra. E ali eu botei INF, não é INF, tá, gente? É ING, né? De Inglaterra. A Inglaterra então vai começar a se aliar à França, porque a França vai ceder 50% a sua metade do canal de Suez para a Inglaterra, né? Em troca de uma ajuda, né? Lá na questão marroquina. Beleza? E em 1904 a gente tem a formação da Entente Cordiale. O que é a Entente Cordiale? Entente Cordiale é o seguinte: eu, França, né, estou de bem com você, Inglaterra, né? Vamos ficar tranquilo, esquece Suez, esquece Fachoda, né? Esquece que eu sou segundo lugar, vamos ficar tranquilo, vamos ficar de bem, né? Tamo aí de boa, né? A gente tem um inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum? A Alemanha. A Alemanha tá crescendo muito rápido, a Alemanha pode passar nós duas juntas se a gente ficar, né, aqui de bobeira. E aí a gente vai ter, né, a Alemanha não conseguindo, né, fazer a França brigar com a Inglaterra. Quer dizer, conseguiu até um certo ponto, mas depois já não deu mais certo. A Alemanha que vive o seu segundo Reich, né? O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico e o segundo Reich, né, de 1871 a 1918, desde a unificação até a Primeira Guerra Mundial, tá? A gente tá vendo, gente, a Alemanha, né, agora vem aqui pro quadrinho, né? A Alemanha tá muito forte. A Alemanha cresceu demais. A Alemanha tá, olha, a Alemanha é o top de tudo, né? A Alemanha, o aço alemão já superou o inglês, e o aço é um dos produtos para fazer indústria, para fazer infraestrutura mais importante de todos, né? O aço alemão já superou o inglês, as armas germânicas já superaram as inglesas, né? A Alemanha já está mais forte, né, na questão de batalha terrestre, né, do que a Inglaterra. A marinha alemã está crescendo, é claro que não conseguiu ainda superar a Senhora dos Mares, mas tá crescendo, tem que ficar de olho. E isso vai criar, né, um preâmbulo de guerra, né, que vai caracterizar o período conhecido como Paz Armada. A Paz Armada vai acontecer de 1871 a 1914. O que é uma paz armada? Olha, a gente está em paz, mas eu estou me preparando para caso tenha uma guerra, né? A guerra uma hora vai acontecer, né? E a guerra vai acontecer por quê? Porque a gente tem países imperialistas que estão disputando o mercado consumidor, que estão disputando locais de influência, territórios onde tem muita matéria-prima, e esses países, eles querem esses territórios e eles querem os territórios dos outros também. E quanto mais essa disputa, quanto mais essas dominações acontecem, mais aumenta essa corrida armamentista, mais aumenta esse preâmbulo de guerra, onde os países querem ficar mais fortes que os outros para crescerem nesse contexto de imperialismo. É isso que a gente chama de imperialismo de guerra, tá, gente? A Alemanha, né, ela vai usar várias táticas para tentar crescer nesse contexto de preâmbulo de guerra. De 1873 a 1878, ela forma a Liga dos Três Imperadores. Vamos lá! O que foi a Liga dos Três Imperadores? O imperador alemão, o imperador russo e o imperador do Império Austro-Húngaro vão se unir para formar, né, uma liga de proteção, né? Ou seja, se alguém atacasse um desses três, os outros dois iriam ajudar, né? Se alguém atacasse a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha iriam revidar, né? A Rússia, né? Porém, né, a Rússia, ela vai acabar saindo cedo, né? Por que a Rússia sai, né? Em 1878, a Rússia sai da Liga dos Três Imperadores. Porque a Rússia não gostava muito da Áustria.
A Áustria quer dominar todos os povos eslavos, né? A Áustria mantém, né, o controle sobre muitos povos eslavos e a Rússia não gosta disso. A Rússia acha que isso é um absurdo. Não, os povos eslavos devem ficar independentes. Os eslavos devem se unir. Os eslavos devem formar a Grande Eslávia, né? E a Rússia, nesse seu pan-eslavismo, né, defendendo que os povos eslavos deveriam ficar independentes da Áustria, a Rússia então vai embora da Liga dos Três Imperadores, né? A Áustria que dominava essa região dos Balcãs, né, que a gente quer os países eslavos, principalmente, né? Ela vai então, né, vai embora, né? A Áustria, a Rússia vai embora porque não gostava dessa política, né, dominadora da Áustria. Em compensação, a gente está vendo crescer cada vez mais o pan-germanismo, né? Que é a Alemanha mais a Áustria-Hungria aí afirmando que o povo ariano, o povo alemão, ele é o povo germânico, ele é o povo predominante, né? Nós somos o povo e nós devemos controlar o mundo, né? E a gente sabe no que isso vai dar mais para frente. Beleza? Mas isso aqui tá gigante. Vai para a próxima que a gente vai ver então o que foi a Conferência de Berlim. Valeu!